Queridos, é maravilhoso podermos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês acerca dos nomes compostos de Deus. E esses nomes, eles têm o intuito de nos alertar acerca não apenas de quem é Deus, mas mais do que isso, da maneira como ele age e como ele se revela a cada um de nós. Não esquecendo que revelar tem o intuito claro de nos informar, a bem da verdade, acerca de quem ele é e o que ele tinha como objetivo alcançar em nossa vida. Quando nós estudamos os nomes de Deus, a gente, nessa condição, principalmente dos nomes compostos, tem o intuito de expressar não apenas o caráter de Deus, a natureza de Deus, mas visa mostrar as obras de Deus, né? As quais estas obras promovem a confiança, a segurança e a esperança para a vida cristã. Por isso, pensando assim, eu gostaria de ler o texto básico da nossa lição, em que se encontra em Salmos capítulo 72, do versículo 17 até o versículo 19, que nos diz: permaneça o seu nome eternamente, e continue a sua fama enquanto o sol durar, e os homens sejam abençoados nele. Todas as nações o chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Amém, amém e amém. Que maravilhoso é nós podermos pensarmos nestas questões. E quando nós aqui inicialmente falamos sobre a finalidade que vem a ser Deus se revelar ao homem, foi com o intuito, como aconteceu com Moisés e outros que conheceram mais a Deus em função daquilo que ele fez, do que mais do que ele falou, ele escreveu, ou seja, eles passaram a ter uma experiência com Deus. Então esses nomes compostos enfatizam mais aquilo que Deus, a bem da verdade, fez, do que propriamente dito ele falando ou ele se expressando através, quer seja da sua palavra. Deus, ele falou pouco, mas ele trabalhou muito. E quando a gente pode observar de uma maneira clara isso aí, é em Josué capítulo 23, do versículo 3 até o versículo de número 6. Revelação de Deus não se deu primeiro na Escritura, mas se deu e se manifestou na vida e depois na Escritura. Assim nos diz Langston claramente acerca disso aí. Portanto, Deus, ele se revelou também na vida dos seus servos. E quando a gente, conforme a nossa lição, ela começa a nos enfatizar acerca do El, o que significa El? El é uma palavra hebraica, né, que tem como significado a palavra forte, ou seja, Deus então ele se apresentou diante de tantos deuses falsos naquela época como alguém forte, alguém inigualável. E quando a gente procura compreender isto, é no intuito dele estar dizendo o seguinte, que ele era mais poderoso do que qualquer deus falso. Deus, ele vai superar todos os obstáculos. Ou seja, Deus está querendo dizer que nós podemos depender de Deus porque ele não vai nos decepcionar. O interessante é que esta palavra El, ela aparece mais de 200 vezes no Velho Testamento. E se nós pudéssemos enfatizar isto como
um nome genérico no ambiente semita. E o que significa semita? Semita eram os povos que, digamos assim, moravam, digamos assim, faziam parte daquela localidade, daquela região. E estes povos eram os arameus, os assírios, os babilônios, os sírios, os hebreus, os fenícios e os caldeus. Ou seja, esse nome semita, El, era usado para o Deus, usado por toda aquela cultura que envolvia todos esses povos. É o nome de Deus que expressa o poder, mas não apenas o poder, mas a superioridade de Deus em relação ao homem. E quando a gente começa a observar as formas como Deus ele realizava a sua obra, a maneira como as pessoas começavam a ver Deus realizar as suas atividades no seu meio, eles começavam a nomeá-lo, ou seja, a dar-lhes determinados nomes. E aí você percebe a junção, ou seja, essa composição desse nome El com outros nomes. E uma dessas composições é El Elyon. El Elyon, uma palavra assim hebraica, que significa Deus, Deus Todo-Poderoso. Incrível que você pode observar isso em Gênesis, capítulo número 14, e através do versículo de número 18, que vem dizendo: ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, do Deus Todo-Poderoso. Portanto, El Elyon, nós podemos dizer que Deus se apresentou como soberano Deus em quem nós podemos depositar a nossa confiança, ou seja, você pode depositar a sua confiança em Deus. E ele tem a supremacia sobre todos os falsos deuses. Isso é importante porque existiam determinados ambientes que eram ambientes politeístas, ou seja, onde as pessoas adoravam inúmeros deuses, deuses falsos. E Deus, naquele momento, se apresentou como o Deus que superava todos esses deuses, até mesmo nós poderíamos dizer deuses inexistentes. E isto, quando ocorreu com Melquisedeque, que na realidade era o rei de Salém, ou seja, Salém nada mais é do que uma abreviação de Jerusalém. E também ele se apresentou como sacerdote do Deus Altíssimo, e ele se referiu em duas ocasiões a Deus como El Elyon. Quando esse nome aparece nas Escrituras, ele nos mostra a sua relação com toda a criação. Mas não apenas isto. Ele também indica que Deus está acima de tudo que foi criado. Portanto, El Elyon é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, os reis dos reis. Mas não apenas este. Nós começamos a perceber que também Deus ele se apresenta como El Roi. E o que significa El Roi? É o Deus que me vê. Ou seja, não é aquele Deus distante, transcendente, ou seja, que está tão longe de você, mas é aquele Deus que faz parte da tua realidade, é aquele Deus que faz parte da sua vida, é aquele Deus que faz parte do seu dia a dia. E quando nós vemos essa nomenclatura El Roi, nós podemos dizer o seguinte: não há circunstâncias em nossas vidas que escapem do seu conhecimento e do seu cuidado paternal. Olha só a belíssima colocação. Deus, ele começa a ser entendido e compreendido como um Deus que cuida de nós. Ou seja, nós não vemos isto tão somente no Novo Testamento, mas nós conseguimos ver isso também no Velho Testamento. E o texto que nós poderíamos dizer que enfatiza tão claramente isso aí
é em Gênesis capítulo 16, versículo 13, quando ele nos diz: e ela chamou o nome do Senhor que falou com ela. Tu, ó Deus, me vês. Pois disse ela: não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Ou seja, é um Deus que, se nós pudéssemos aplicar exatamente o que esse termo tende a nos apresentar, é que Deus conhece todos os nossos problemas. E uma das pessoas que pôde passar por um momento delicado, difícil da sua vida, foi Agar. Agar era uma serva de Abraão. E Agar chamou o Senhor com este nome junto à fonte de água no deserto, quando ela estava passando por um momento difícil, quando não tinha mais o que fazer, as suas, digamos assim, os seus meios de sobreviver haviam terminado, e neste momento ela pode nominar Deus com este nome. Deus conhece todos os nossos pensamentos e sentimentos. Não é maravilhoso a gente poder pensar assim? Que Deus, ele não apenas olha para você, não apenas te conhece, não apenas conhece o seu pensamento, mas ele também observa, ele vivencia aquilo que você também sente. Portanto, neste nome, você pode ver claramente a onisciência e a onipresença de Deus, ou seja, onisciência no sentido de Deus saber todas as coisas, e a onipresença no sentido de Deus estar presente aonde Ele quer estar, não importa se em 2, em 3, em 1000 lugares, porque Deus é Espírito, e o Espírito, ele não ocupa um espaço, portanto, ele pode se fazer valer em qualquer ambiente. Mas não apenas isto, ele nos sustenta quando nós passamos por problemas. E Agar, a serva de Abraão, pôde testificar, testemunhar, dizer aquilo que Deus havia feito em sua vida e nos pôde dar um grande testemunho acerca disso aí. Mas não apenas isto, existe o nome também El Shaddai. Certamente este nome não é desconhecido de você, é um nome que você já ouviu inúmeras e várias vezes. E aí, quando você procura saber qual o significado desse nome, o que isso significa, a bem da verdade, muitas das vezes nós ouvimos, né, acerca desta palavra, deste nome, mas nós não temos o conhecimento do seu significado. E El Shaddai significa o todo suficiente, o Deus dos montes, Deus todo-poderoso. Ou seja, como isto se aplica dentro da minha, da sua, da nossa realidade? Que Deus é a fonte inesgotável de todas as bênçãos. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os nossos problemas não são grandes demais para Deus lidar com eles. Quão maravilhoso é nós podermos pensar acerca disso aí e saber que quando nós temos algum problema, não importa que problema seja, na dimensão de Deus, à luz daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é, ele pode cuidar de nós. Um exemplo clássico disso aí, nós temos aqui em Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 1, tão somente vou ler o primeiro versículo, quando diz: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, ou seja, o El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. O nome El Shaddai, ele aparece pela primeira vez na Bíblia, neste versículo e neste capítulo. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus de que ele teria inúmeros descendentes, ou seja, ele não tinha a família dele, a esposa, ele não teria como ter um filho, dada
a sua idade, dava as condições orgânicas, mas aprove a Deus confirmar isso. Eu poderia dizer o seguinte, olha, eu quero dizer o seguinte, que apesar da natureza lhe impedir de você poder gerar descendentes, tanto a você como a Sara, eu quero dizer que se você andar em minha presença, se você for perfeito, certamente eu posso fazer aquilo que ninguém, nem a ciência, nem a natureza pode fazer. E a palavra El Shaddai significa aquele que tem peito. Estranho, né? Parece até mesmo anormal. Mas, em outras palavras, quando se fala aquele que tem peito, é aquele que nutre, aquele que supre, ou seja, é aquele que satisfaz. Unindo, então, esse significado das duas palavras que compõem este nome, El e Shaddai, você pode, então, dizer que o poderoso que nutre, supre e satisfaz. Por incrível que pareça, é isto que Deus ele faz conosco. Ele faz com todas aquelas pessoas que dependem dele e permite que ele venha fazer algo. Ou seja, este nome é o terceiro nome pelo qual Deus é revelado na Bíblia. Mas não apenas este nome. Existem talvez alguns outros nomes que sequer talvez você tenha ouvido falar. E existe este nome chamado El Olam. El Olam significa o eterno Deus. E por que o eterno Deus? Porque ele diz o seguinte, que ele é o princípio e o fim. É o que leva a cabo os seus propósitos através dos tempos. Ele dá força ao cansado. E percebe, irmãos, no nosso dia a dia, dentro da nossa realidade, quantas das vezes nós estamos cansados, nós estamos sem forças, nós não temos mais perspectivas, possibilidade de mudar a nossa realidade, mas quando nós nos lembramos de quem é Deus, nós podemos dizer o seguinte, se Ele é o princípio, se Ele é o fim, se Ele que dá a primeira palavra, mas também Ele também dá a última palavra, então nós podemos depositar a nossa confiança nele. Este nome ele é traduzido em nossas Bíblias como Deus eterno, ou seja, Deus que domina a eternidade. Embora pudesse ele ser traduzido também em termos de eternidade como Deus dos séculos, o Deus das gerações. Imagine agora essa grandiosidade. Imagine agora essa beleza maravilhosa de nós podermos saber que o nosso Deus é um Deus que realmente é o Deus dos séculos e o Deus das gerações. Deus é o Deus do tempo, é o que domina o tempo. Se existe alguém que pode dizer o que vai acontecer e como vai acontecer, esse Deus. E tudo o que acontece, não apenas ele diz, mas está sob o controle desse Deus. E aí a gente começa a perceber que a sua maior revelação, a sua maior informação, a sua maior manifestação se encontra na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Quão maravilhoso é nós podermos ter esta absoluta certeza diante da maneira como Deus se apresenta. Mas não apenas isto, Deus ele também se apresenta como El Betel. E lembre-se agora daquela passagem que Jacó agora está passando por uns momentos difíceis em que ele teve que sair da casa dos seus pais e agora para uma nova realidade, uma nova situação que sequer ele sabia como seria. E este texto é o Betel, quando Jacó, ou futuro Israel, pôde nominar isso a Deus, ele deu lugar onde esta visão pôde ter uma clara evidência daquilo que Deus faria. E aí ele teve uma visão, e essa visão foi em luz, ou seja, foi nesse local que foi chamado de Betel. Não apenas isto, mas alguns peritos, eles acham ser o Deus de Betel
um nome muitas das vezes improvável para o lugar, mas o mais importante é que Jacó, ele teve essa experiência. E naquele tempo, o patriarca Jacó, filho de Isaac, ele sentiu-se movido a responder: verdadeiramente Deus está nesse lugar. Uma convicção, ele pôde dizer isso em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 até o versículo 22, quando ele pôde dizer: verdadeiramente, realmente, sem sombra de dúvida, Deus se encontra aqui. Neste caso, quando mais tarde deu nome ao lugar do altar, ou seja, Jacó pôde levantar um altar a Deus. E Jacó estava na realidade dizendo: Deus está em Betel. Você pode olhar para a sua realidade e pode dizer assim: olha, Deus está na minha casa, Deus está no meu Betel, Deus está no meu trabalho, Deus está no meu Betel. Ou seja, você pode dizer que Deus se encontra no lugar onde você precisa, porque se ele fez isto no passado, ele também pode fazer isto no presente também. Mas não apenas isto. É importante a gente perceber também que existe um outro nome falado El Elohei Israel, e que significa Deus, o Deus de Israel. Mas perceba que não é tão somente aquele Israel do passado. Agora, o novo Israel somos nós, a igreja de Cristo. E, portanto, Deus é o seu Deus. Você pode dizer com orgulho: olha, eu tenho Deus em meu coração, eu tenho Deus em minha vida, esse Deus que cuida de mim, esse Deus que faz toda a diferença. E por isso a gente, quando aplica esta realidade, o Deus de Israel, a gente pode dizer que totalmente, ele difere de todos os falsos deuses e é o único em que ninguém pode dizer que existe um Deus como este Deus. Ou seja, é a sua unicidade, ou seja, ele é único. Ninguém é como ele. Ou seja, um Deus tão grandioso, tão poderoso, que está em todos os lugares que ele quer estar, mas sobretudo um Deus também que cuida de nós. É interessante a gente observar que quando a gente pode verificar estas questões, a gente percebe que Jacó ele pôde dar nome a este altar. E ele erigiu após o confronto com Deus, e ele pôde absorver, ser alcançado pelas bênçãos de Deus sobre a vida dele. Quando você pode observar isto, é no livro de Gênesis, capítulo 32, do versículo 24 até o versículo de número 30. É interessante quando nós começamos a observar Jacó, neste exato momento, Jacó ele pôde assumir um compromisso com Deus. E é interessante nos dias atuais nós nos julgarmos que isso não é algo do passado, mas é algo do presente. Nós precisamos assumir um compromisso, um posicionamento com Deus. E o posicionamento que Jacó assumiu com Deus foi de ter feito um juramento que ocorreu no início da sua peregrinação, que se o Senhor guardasse, então o Senhor seria o seu Deus. Quero dizer a você que Deus ele quer mais do que você saiba os nomes dele, mas ele quer ser o seu Deus do dia a dia. Você dia a dia, vamos dizer assim, renovar, este compromisso com Deus de cada vez mais fazer dele o seu Deus, ou seja, o Deus de Israel. Existe uma outra nomenclatura para Deus que certamente você também já deve ter ouvido, que é Jeová Jireh. Esta palavra ela vem por vezes em cânticos, hinos, em palavras, e significa o Senhor proverá. E quando a gente pode dizer quando a gente pode obter este conhecimento,
é quando Deus, em dado momento, agiu na vida de Abraão, quando Abraão iria sacrificar o seu filho. E naquele momento a gente pôde observar que Deus providenciou um carneiro como substituto para Isaque, filho de Abraão, que seria sacrificado. E ele não apenas fez isto, mas ele providenciou também Deus, seu Filho Jesus, como sacrifício final para a nossa realidade, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E quando nós observamos esta palavra Jeová Jireh, a gente pode dizer que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mais do que isso, você pode particularizar isso aí. Você pode dizer que Deus suprirá as minhas necessidades. Você pode dizer isso? Fale com você mesmo diante do seu problema, da sua dificuldade, da sua necessidade. Deus, ele vai suprir todas. Todas. Não importa quais sejam essas necessidades, todas as minhas necessidades. Este é o Jeová Jireh. Não apenas isto, Jeová Nissi. Certamente você já ouviu também, existem louvores, existem cânticos que falam acerca disso aí. E Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira. Né? E como nós podemos aplicar este texto à nossa vida? Deus nos dá a vitória contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, quando você faz ele como seu estandarte, quando você o faz como a sua bandeira. As nossas batalhas são as batalhas de luz contra a escuridão. A bem da verdade, são as nossas batalhas do bem contra o mal. E quando você pode conhecer também esse Jeová Nissi, que por vezes é conhecido como Yahvé Nissi, você começa a perceber que ele faz parte da realidade da tua vida. É interessante nós pensarmos que esse nome foi dado quando, como nome do altar que Moisés construiu depois de derrotar os amalequitas em Refidim, ou seja, foi um momento difícil, um momento que necessitava da intervenção de Deus. E naquele momento Deus interviu e agiu. Por isso nossas batalhas são as batalhas da luz contra a escuridão. A bem da verdade é do bem contra o mal. Todos nós temos um inimigo. Não importa, eu ou você, nós temos um inimigo, mas também nós temos um inimigo a derrotar. E é nesse sentido que Deus é constituído como Jeová Nissi ou Yahvé Nissi. Se alguém quiser triunfar sobre o inimigo, deve perseverar, persistir até o fim e certamente será um vencedor. Não apenas isto, mas Deus também é nominado como Jeová Shalom, ou seja, o Senhor é a paz. Deus é o Shalom, a nossa paz. E como a gente pode perceber e entender isso aí? Que Deus derrota nossos inimigos para nos dar a paz. Jesus é o nosso príncipe da paz, Deus da paz e harmonia interior, ou seja, é aquele que nos concede a paz. E quando nós pensamos em Jeová Shalom, nós podemos dizer que ele é o nosso Yahvé Shalom. O interessante é que Gideão teve uma experiência muito importante acerca destas questões. E por isso que ele deu nome a esse altar. Ele construiu em Ofra como uma lembrança da mensagem de Deus, em que pôde desbaratar todas aquelas pessoas que queriam destruir o povo de Israel. E perceba, queridos, na conjuntura em que nós estamos vivendo, nós podemos entender que Shalom significa a plenitude de paz, ou seja, é a posse de todas as coisas necessárias para a paz de uma pessoa. Ou seja, quando você entende isso, quando você percebe isso,
enfim, você se apossar daquilo que Deus está te oferecendo, você pode perceber claramente que começa a alcançar em você um bem-estar, uma integridade, ou seja, uma reconstituição, né? Começa a alcançar em você a sua totalidade, a totalidade de Deus começasse a entrar na sua vida, o seu bem-estar começa a ser restaurado, ou seja, podemos dizer que existe um total bem-estar da sua vida. Mas não apenas isto, é interessante a gente perceber que existe também um outro texto chamado, uma outra palavra chamada Jeová Tsidkenu, ou seja, o Senhor, nossa justiça. E quando a gente entende isso, significa que Jesus é o rei que viria da linhagem de Davi e que nos dá a sua justiça. Percebam que todas as pessoas, eu, você, todas elas pecam e estão destituídas da glória de Deus. Mas a grande maravilha de tudo isso aí é que ele livremente nos torna justos. Não que nós sejamos justos, não que nós tenhamos direito disso, mas ele nos torna justos através da fé em Jesus. E quando nós fazemos uso dessa fé, quando Romanos fala no capítulo 3, do versículo 22 e versículo 23, a gente percebe que nós somos transformados em uma nova criatura em que alcançou a justiça de Deus. É interessante a gente compreender que esse nome surge em meio a uma profecia messiânica que enfoca a verdadeira justiça que um dia o Messias traria ao seu povo. Deus é um Deus justo. Ele mesmo declarará justo ao seu povo através do sangue derramado de Cristo Jesus. E contra este sangue ninguém pode dizer nada o contrário. Finalizando a minha palavra, existe a última nomenclatura dentre tantas outras que nós poderíamos falar nesta noite. Mas eu gostaria de finalizar com Jeová Shammah. O Senhor está presente. Significa que o Senhor é o meu companheiro. A presença do Senhor, ela não é limitada e nem confinada ao tabernáculo ou simplesmente ao templo, mas é acessível a todos os que o amam e lhe obedecem. Ou seja, não é por o fato de você ir ao templo só que você vai ter acesso a Deus, mas não importa o lugar, o momento, o instante, todos aqueles que confiam, que buscam a Deus, poderão ter acesso ao Senhor. Por isso, Jeová Shammah quer dizer que Deus está sempre dentro de nós, seus filhos. Seus filhos, ou seja, aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus. Sabendo isso, nós podemos vivermos confiantes de que Deus estará sempre conosco. Perceba que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, o Senhor sempre nos acompanhará. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu finalizo esta lição, dentre tantas outras coisas que nós poderíamos dizer, dizendo que você venha fazer não apenas ter, melhor dizendo, o conhecimento de todas esses nomes compostos de Deus, mas que você possa fazer uso daquilo que Deus colocou à sua disposição. Lembra no início, quando nós falamos que Deus se revelou, ou seja, através dos seus atos, as pessoas puderam ver como Deus age, e queira ter a seguinte certeza, que Deus, ele quer se revelar a você, informar a você o jeito como ele pode agir e proceder em sua vida. E através de você, em você, usar a sua vida para alcançar tantas outras pessoas que estão sem um paradeiro, sem um direcionamento, mas que ao passar a ter o conhecimento de Deus e daquilo que ele pode fazer, as suas vidas certamente poderão ser mudadas. Que o Senhor abençoe a sua vida. Foi um imenso prazer
poder compartilhar com você, e a minha oração é que o Senhor faça cada dia mais a sua vida abundante na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.